Salve, salve, meu querido aluno, aqui é o professor Heitor Victor falando. A gente vai falar hoje sobre redação e eu vou apresentar para vocês alguns modelos de organização da sua redação, da sua dissertação argumentativa, focando na redação do Enem. A gente tem algumas formas de organizar o nosso texto, né? De apresentar a nossa argumentação. Aqui eu não estou falando mais de um encadeamento lógico, estou falando da organização em vias de fato, da estrutura organizacional da tua dissertação argumentativa para o Enem. E eu separei 3 modelos que eu considero aí os mais eficientes para você usar, para que você tenha um leque de possibilidades para escrever o seu texto. Então, tenho certeza que você pode testar os 3, ver com qual deles você tem o melhor desempenho e depois você vai refinando esse texto até a chegada do vestibular para você tirar aí um grandioso 1000 na sua redação. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer uma boa redação Enem de maneira bem prática agora. No primeiro momento, vamos pensar aí a parte de planejamento do texto. Para iniciar a dissertação argumentativa, é preciso começar pela seleção do modelo estrutural dos argumentos. Isso quer dizer que você vai selecionar os argumentos em defesa da tese pré-definida. Esses argumentos eles estabelecem entre si uma relação lógica e aí é que você pensa a estrutura que você vai construir essa relação lógica. Eu sei que normalmente a gente ouve falar que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, isso é uma informação muito genérica. Vamos olhar de maneira mais específica essa informação aí. E veja bem, como você vai construir uma dissertação argumentativa para o vestibular, você tem algumas limitações que precisam ser levadas em conta. Por exemplo, se você me pedir para escrever sobre a desigualdade social no mundo, eu teria um longo percurso pela frente, teria muita coisa para falar, precisaria de muito espaço para escrever. Então, essa disposição de espaço é algo muito relevante para você ter em mente. Como a dissertação argumentativa do vestibular ela te traz 30 linhas, né, um gênero pré-definido, uma tese que tem que ser um tiro curto, eu preciso relevar todas essas variantes para que eu possa pensar aí como escrever, como colocar no papel as minhas ideias, a minha tese e as minhas hipóteses. Então, eu separei para vocês aí quais são as pré-definições da redação do vestibular. Então, você obrigatoriamente precisa apresentar o tema, né? Isso é uma parte que muitas vezes os alunos esquecem. Como há uma proposta de redação, o aluno passa a crer que o seu leitor terá acesso a essa proposta. Isso não é verdade. O leitor ele só vai ter acesso ao seu texto. Seu texto precisa estar pleno, completo em si mesmo. Então, você precisa apresentar o tema. Você tem um limite de 30 linhas. Isso te dá aí, no máximo, 4 ou 5 parágrafos. Não menos, não mais. É necessária a proposta de solução, pensando aí na redação Enem. Logo, resta para você, no máximo, 2 ou 3 argumentos. Depois de analisar essas pré-definições, a gente pode entender que há alguns modelos possíveis, algumas maneiras de organizar o texto para que ele cumpra com essas pré-definições. Claro, o gênero é uma dissertação argumentativa, e isso nos traz também uma série de predisposições. A gente tem aí as partes estruturais convencionais da técnica de redação acerca da dissertação argumentativa. E as partes estruturais obrigatórias da dissertação argumentativa é introdução, que tem por objetivo única e exclusivamente apresentar o tema da sua redação, o desenvolvimento, que precisa cumprir com a maior parte do texto, né? Cumprir com a sua argumentação, ou seja, quando você transforma suas hipóteses em argumentos que sustentam a sua tese, e, por fim, a conclusão, que encerra o seu texto demonstrando com clareza a tese e encerrando a sua argumentação de uma forma geral. Mas cada parte dessa é composta de que maneira especificamente? É isso que a gente vai olhar agora. Eu vou mostrar para vocês quais partes menores podem ou não compor a sua parte estrutural maior da dissertação argumentativa. Então, dentro da introdução, o que pode aparecer? Dentro do desenvolvimento, o que pode aparecer? Dentro da conclusão, o que pode aparecer? Porque, no final das contas, é a combinação dessas partes menores é que nos darão os modelos de estruturação da dissertação argumentativa que eu vou propor para vocês.
Conteúdos para a introdução. Você pode ter aqui o tema, aí uma parte menor obrigatória para compor a introdução. Nós temos o que eu chamo também de apresentação. A apresentação, galera, é uma espécie de introdução ao que você vai falar. Ou seja, não ir direto ao assunto. Imagina que você vai abrir uma conversa com alguém, você não pode chegar logo falando o seu assunto de interesse, né? Você prepara o terreno. Essa preparação de terreno pode ser de diversas formas diferentes, mas é uma parte que você deve levar em consideração. Outra coisa importante é que cada uma dessas partes pode ser apenas uma frase. Na verdade, eu prefiro que a gente entenda que cada parte menor do texto é uma frase que compõe o parágrafo, compõe esse parágrafo específico dessa parte estrutural. Por fim, você pode ter a tese. O adiantamento da tese é uma parte possível para a introdução também. Naquele momento em que você expressa já alguns argumentos e diz onde você pretende chegar. Esse adiantamento da tese é uma forma mais convencional de apresentar a introdução, colocando essa partezinha, mas não é a única. Mas é uma possibilidade a ser levada em conta. As partes menores possíveis para um parágrafo de desenvolvimento são as partes que trazem o argumento. Você pode ter aí uma parte que traz o argumento mais a proposta, e você pode ter a própria proposta de intervenção também posta no desenvolvimento. Então, veja bem, eu posso trazer um argumento como uma parte do meu parágrafo de desenvolvimento, eu posso ter um argumento mais proposta, é um modelo possível em que você apresenta aí uma ideia e logo traz a proposta, e você pode ter também, dentro do desenvolvimento, a proposta de intervenção, a despeito do que muita gente acha, que ela é limitada à conclusão do texto. Por fim, na conclusão, que é a parte estrutural da dissertação argumentativa, você pode ter as partes menores que comportam a tese, aqui a tese definitiva do texto, não necessariamente um adiantamento dela, pode ser uma retomada, inclusive, mas aqui tem de estar de forma clara. A proposta, uma forma convencional de concluir, ou uma parte que pode sempre estar na conclusão, é a proposta de intervenção. E o desfecho. O desfecho é crucial. Uma conclusão sem o desfecho não é uma conclusão. São as palavras finais, de fato. É aquela reiteração do que você pretendeu dizer. Então, mesmo que você traga um parágrafo com proposta de intervenção, não se esqueça do desfecho, que é a parte essencial. Então, se o argumento é uma parte essencial do desenvolvimento e a apresentação é uma parte essencial da introdução, o desfecho é uma parte essencial da conclusão do seu texto.